Então, vamos lá. Falando sobre linhas proporcionais. Então, linhas proporcionais nós vamos separar em alguns tópicos. A divisão de um segmento. O que é um segmento de reta? É um pedaço de uma reta. É quando eu tenho o início e eu tenho um fim. Isso é um segmento, é uma parte da reta. Então, falando sobre linhas proporcionais, nós temos a divisão de um segmento. Então, nós temos a divisão interna. Um ponto M divide internamente o segmento AB na razão K quando pertence ao segmento AB. Então, eu tenho um segmento AB e entre pertencentes B. Vamos lá, a internet caiu. Então vamos lá. Aqui nós estávamos falando sobre a divisão de um segmento. Eu tenho um segmento AB, né? É uma parte de uma reta. E nós temos o ponto M, que está no segmento AB. Ele está entre A e B. Quando a gente coloca um ponto M, a gente pode calcular a razão dessa divisão. Então, para calcular essa razão, basta pegar uma medida e dividir pela outra. Por exemplo, digamos que esse valor vale 2 e aqui vale 6. A razão da divisão, basta eu pegar o valor referente a M, que é o 2, e dividir por MB, 6. Aqui eu posso simplificar por 2, que vai dar 1/3. Esse é o valor de K, esse é o valor da razão. Além da divisão interna, nós temos também a externa.
Já a divisão externa, eu tenho o meu segmento AB e um ponto externo a esse segmento. É o ponto N. Ele divide extremamente o segmento AB pela razão K. Quando pertence à reta, suporte o segmento AB, mas não pertence a AB. Então, eu tenho o meu segmento AB, o N está do lado de fora. Ele não pertence ao segmento, porém, prolongando, nós vamos encontrar o valor N. Para calcular essa razão, nós vamos usar a mesma fórmula anterior. Vai ser do meu ponto para o A, dividido do meu ponto para o B. Essa vai ser a minha razão K. Então, colocando valores para vocês entenderem. Digamos que NA vale 3. E esse cantinho aqui vale 9. Na hora de calcular essa razão, o NA vale 3. E eu vou dividir por NB, é o total. Então, é esse pedacinho externo mais o interno. 3 mais 9, 12. Aqui eu posso simplificar por 3, que vai dar 1/4. Esse é o valor do K, essa é a razão para a minha divisão externa. Nós temos também a divisão harmônica. No cantinho, a divisão harmônica. Dois pontos MN dividem o segmento AB harmonicamente quando o dividem, alternadamente e internamente e externamente. É a razão que divide interna é igual à razão que divide externa. Então, nós já tínhamos falado da divisão interna, da divisão externa. Agora vai juntar os dois. Então, nós temos segmento AB, o M, que pertence ao segmento AB, e o N, que não pertence ao segmento AB, ele está externo. Então, é um suporte. Basta prolongar que nós vamos encontrar o N. Os pontos M e N são conhecidos como conjugados harmônicos. Então, gravem aí esse nome. E aí nós podemos criar a relação. Reparem que nós temos o valor K. Todos os dois. São duas razões. Então, estando separado ou estando junto, nós podemos usar a mesma razão. Então, vai ficar MA sobre MB, vai ser igual a NA sobre NB, que é o total. Ele só juntou as duas explicações. Então, vou colocar um outro exemplo. Se eu falo que esse aqui vale 6, esse aqui vale 3. Deixa eu ver. E esse aqui vale x. Calcule o valor do x. Então, vamos criar essa relação que ele comentou. Olha, o ponto MA, M até A vale 3. M até B vale 6. Isso vai ser igual a NA, que vale x, e o N até o B. Então, vamos somar x mais 3 mais 6. Fica x mais 9.
E aqui é só multiplicar cruzado. Então, 3 multiplica o x mais 9. O 6 multiplica o x. 6x. Distributiva, 3x. 3 vezes 9, 27. Vai ser igual a 6x. Só organizando, vou deixar o 27, vou trocar o 3x de lado. 6x menos 3x. Logo, 27 vai ser igual a 3x. E o que multiplica o x vai para o outro lado, dividindo. Então, 27 dividido por 3 é igual a 9. Logo, 9 é o nosso valor de x. Então, a gente está usando aqui razões. Vamos continuar. Nós temos também a divisão áurea. A divisão áurea é bem especial, né? Nosso corpo, por exemplo, tem a divisão áurea. A nossa proporção, ela já é áurea. Então, vocês podem procurar aí com calma, que vocês vão ver algumas partes do nosso corpo, dependente de sermos de tamanho diferente, a gente consegue dividir e encontrar a mesma razão, o mesmo número. Nós temos também as linhas proporcionais. As linhas proporcionais é o seguinte: nós temos aqui linhas paralelas. As linhas paralelas, elas possuem a mesma distância do início ao fim. Em momento algum elas vão se encostar. Então não precisa ser necessariamente a mesma distância, né? Comparando um espaço com o outro. Mas comparando duas linhas, duas retas apenas, ela mantém a mesma distância do início ao fim. Então nós temos aqui várias linhas, várias retas paralelas. E nós temos aqui a R e a S, que são chamados feixes de retas. Então, se um feixe de reto paralelo determina sobre uma secante segmentos de mesmo comprimento, então determinará sobre qualquer outro segmento de mesmo comprimento uma razão. Então, vou dar exemplos para vocês aqui. Vou colocar duas retas paralelas. E vou colocar uns feixes. Olha, não importa a angulação. Vou colocar mais uma paralela aqui. Então, se eu falo para vocês o seguinte, eu tenho um valor aqui que vale 12, eu tenho um valor aqui que vale x, desse lado
vale 16 e aqui vale 6. Por eu ter três retas paralelas, aqui a gente consegue criar relações. Então, o mistério aqui, o segredo, é ver onde ele passa. Olha só, vou seguir essa reta. O primeiro número que eu encontro é o número 12. Depois eu encontro o x. Essa minha razão vai ser a mesma da outra reta. Então, primeiro vem o 16 e depois vem o 6. A partir disso, é só multiplicar cruzado. 12 vezes 6 dá 72. Vai ser igual a x vezes 16. 16x. O que multiplica o x vai para o outro lado dividindo. 72 dividido por 16 é o valor de x. Então, pode resolver, pode simplificar. Dá 4,5. Então, o x vale 4,5. Então, esse foi o primeiro exemplo. Vou colocar mais um. Vou apagar aqui para colocar um outro exemplo. Vou apagar esse também. Então, vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui três retas paralelas. Só para vocês entenderem por que eu sigo a reta. Eu vou colocar assim. E gente, tá difícil hoje. Vamos lá, passei pro celular. Vocês viram esse último exemplo aqui, como é que eu fiz? Com a resolução? Respondem aí para mim, por favor. Não sei onde parou.
Então, aqui eu estava falando, eu dei um exemplo, atribuí valores, e eu estava resolvendo pela razão, aí explicando o porquê que eu preciso ter uma regra e eu preciso segui-la até o final. Então, para montar essa relação, eu vim descendo essa reta. O primeiro valor que eu encontrei foi o 10. Eu preciso continuar a mesma reta. Eu não posso colocar o 6, porque isso pode me atrapalhar no final. Então, vou seguir mais um pouquinho. O próximo valor que eu encontro é o 5. É o que fica aqui embaixo. Vou para a próxima. Do mesmo modelo que eu desci, eu vou fazer do outro. Então, posso descer e subir do outro lado? Não. Ou desce, ou busca os números descendo ou subindo. Então, o outro, o primeiro valor que nós vamos encontrar é o x. Vou continuar, ó. Depois aparece o 6. É o único problema aqui, tá? Tirando isso, não tem tanta dificuldade. E aqui é só multiplicar cruzado. 10 vezes 6, 60. 5 vezes x, 5x. E o que multiplica o x vai para o outro lado dividindo. Então, fica 60 dividido por 5, logo o x vale 12. É o nosso chamado Tales, Teorema de Tales. Vamos para os exercícios. Vamos lá, primeiro exercício. Tentem fazer aí, por favor. Rapidinho. Ele diz o seguinte: duas transversais interceptam um feixe de 3 retas paralelas, de modo que os segmentos em uma das transversais mede 38 e 4, e os segmentos da outra meçam 6 e 8. O valor de x é igual a quanto? Primeira coisa que vocês precisam fazer é entender o que ele falou e desenhar. Então, nós temos aqui 3 feixes paralelos. Duas transversais. Vou colocar a primeira. Aí ele fala assim, ó, duas transversais que se interceptam. Elas se interceptam, então elas vão cortar em um determinado ponto. Não precisa estar necessariamente em cima da paralela, não, tá? Pode estar assim. Tanto faz. Qualquer lugar aqui. A gente vai levar a mesma relação. De modo que os segmentos de uma vale 38, e 4, e a outra x e 6.
Então já deu para ver que não está nada proporcional aqui, né? Mas foi o que ele falou. Tentem fazer, por favor, rapidinho. Conseguiram? Olha só, é bem rápido de fazer. Vou seguir a vermelha na ordem. Primeiro eu encontro o número 38 e depois eu encontro o número 4. Vai ser igual, descendo. Primeiro eu encontro o x e depois o 6. E aí é só multiplicar cruzado. 38 vezes 6 vai ser igual a 4 vezes x, 4x. 38 vezes 6 dá 228. O que multiplica o x volta dividindo. 228 dividido por 4, 57. Esse é o valor do x. Letra D é a resposta. Gente, é fácil, não é fácil? Vou colocar outro exemplo aqui. Vou colocar mais dois exemplos. Lembrando que essas questões eu vou deixar lá para vocês, tá? Aí, questão 2 e a questão 3. Questão 2. Duas retas concorrentes são cortadas por um feixe de 3 retas paralelas, de modo que uma delas passe pelo ponto de concorrência. Se os segmentos determinados por essas paralelas em uma de suas transversais medem 19 e 437, enquanto os segmentos concorrentes determinado a outra medem 4 e x. O valor de x vale quanto? Ele já coloca na sequência, tá? Isso ajuda a ganhar tempo. Quando ele não dá o desenho, significa que ele já coloca na ordem. Então, a ordem que ele deu, primeiro vem o número 19, depois o número 437. A outra relação, 4 por x. Não troca a ordem, senão vai errar o cálculo. E aí ele pede o valor do x. Ah, professora, eu estou com muita preguiça de fazer a conta. Vou precisar multiplicar? Vai. Mas tem um método que vocês conseguem fazer isso rápido. Olha só.
Vou jogar o 400 para cá direto. Vai ficar assim, 4 vezes 437. E aí o 19 que ia multiplicar o x, ele já volta dividindo. É a mesma coisa, só que vocês vão visualizar um pouquinho mais rápido. Vão ganhar aí uma linha. Então vamos lá. 437 vezes 4 dá 1748, dividido por 19, 92. Então, x vai ser igual a 92, letra B. É a mesma coisa, poderia escrever 19x igual a 4 vezes 437. É a mesma coisa. E a terceira, tentem fazer, por favor, rapidinho. Terceiro exemplo. Um feixe de 3 retas paralelas é cortado por 2 transversais, de modo que os segmentos determinados por elas são AB, x menos 13, AC, 60. Enquanto os determinados pela outra é o DE e EF, x e 100. Determine o x. Então, vou desenhar para facilitar. A mesma relação que nós usamos, a parte superior sobre a parte inferior, a gente pode usar pelo todo, por uma parte. Aí vocês escolhem a relação que vocês preferem, contanto que o que vocês façam de um lado, vocês também coloquem do outro. Então, 3 retas paralelas são cortadas por 2 transversais. Então, elas não se intersectam, elas são separadas. Pronto. Aí ele me deu valores. Eu tenho o ponto AB e o AC. Então, vamos colocar na ordem. A, B, C. Do outro, D, E e F. Vou substituir os valores. Então, AB vale X. E o A até C, então o total aqui vale 60. Aqui é X menos 13. Do outro lado, nós temos o DE, que vale X. E o EF vale 100. O que nós precisamos prestar atenção aqui é o seguinte. De um lado, eu tenho um pedacinho menor, que está entre duas paralelas, vale X menos 13, e o total, que vale 60. Do outro, eu preciso da mesma coisa. Então, eu já tenho, olha, o mesmo pedaço que eu tenho do outro lado. Aqui vale X. E esse pedacinho aqui de baixo, o DF, vale 100. Para eu criar uma relação entre elas, eu preciso ter a mesma coisa do outro lado. Do outro lado, eu tenho total, que vale 60.
então eu vou procurar o total aqui também. O total vai ser x mais 100. Então, vamos criar aqui. Vou colocar a parte menor, que é o AB, x menos 13, sobre o total. Total vale 60. A mesma coisa eu preciso fazer do outro lado. A parte menor, entre as duas primeiras paralelas, vale x. E o total, x mais 100. Essa é uma maneira de fazer. Se não quiser fazer assim, pode tirar. Porque o BC é 60 menos x menos 13. Fica a critério de vocês. Então, vamos lá, resolver. 60 vezes x, 60x. X menos 13, que multiplica x mais 100. Tentem terminar aí, por favor. Conseguiram? Vou resolver aqui a distributiva. Sessenta x vai ser igual a x vezes x, x ao quadrado, x vezes 100, 100x, menos 13 vezes x, menos 13x, menos 13 vezes 100, menos 1.300. Vou organizar. Vou trocar o 60 de lado para ele ficar negativo. Ó. X ao quadrado, 100 menos 13 dá 87x, menos 1.300, e o 60 troca de lado, troca a operação. Isso vai ser igual a zero. Organizando, nós temos x ao quadrado
menos 87, mais 87 menos 60 vai dar 27, mais 27x menos 1.300 igual a zero. Aí aqui vocês podem resolver soma e produto ou Bhaskara. Eu acho Bhaskara mais seguro. Então vamos por Bhaskara. Mesmo sendo maior, eu acho ele mais seguro porque os números estão muito grandes. A soma aqui precisa ser menos 27 e o produto 1.300. Então tá grande demais. Então, o valor do delta é b ao quadrado. O b é o 27, é quem acompanha o x, menos 4 vezes a, que é o número 1, vezes c, que é o menos 1.300. Tirei todos os valores daqui. O A vale 1, o B vale 27 e o C 1.300, negativo. Então, nós vamos resolver. O valor do delta, 27 ao quadrado, 27 vezes 27, dá 729. Menos com menos, mais 4 vezes 1.300 dá 5.200. Logo, o valor do delta vai ser 5.929. Já o valor do x é menos b, o b vale 27, mais ou menos a raiz do delta, o delta é 5.929, dividido por 2, vezes a, o a vale 1. Então, teremos menos 27, mais ou menos, a raiz de 5.929 dá 77, dividido por 2. Como aqui nós estamos falando em medida, então nós vamos para o valor positivo. Então, vamos ficar com menos 27, mais 77, dividido por 2. Dá 50, dividido por 2, 25, letra C. Ok? Então, lembrando, nem fiz o negativo, porque a gente não pode medir algo negativo, ok? Dúvidas? Vamos lá, vamos continuar. Além aí do teorema de Tales, que ele fala sobre as retas paralelas, feixes paralelos, como nós vimos aqui, nós também podemos aplicar isso em triângulos. Olha só. Então, toda paralela a um dos lados do triângulo determina um outro lado, respectivamente proporcional ao primeiro. Então, ele colocou um triângulo. Se vocês completarem, vai voltar lá para Tales, olha. É só colocar uma paralela aqui, ó. E aí a mesma coisa.
Então, aqui nós temos também valores proporcionais. Então, a distância AD para o total vai ser igual a AE para o total AC. Então, atribuindo valores, vou chamar esse valor de 2, 4, 1 e x. Para eu calcular o valor do x, basta colocar em relação. Aqui fica a critério de vocês colocar AD, DB, ou colocar uma parte pelo total. Então, o que for mais fácil. Vou colocar 2 sobre 1, só que do outro lado eu tenho que seguir a mesma regra. 4 sobre x. É só multiplicar cruzado. Então, 2x vai ser igual a 4. X vai ser igual a 4 sobre 2. X vale 2. Tá? A regra vocês vão fazer. Se eu não quisesse fazer isso, poderia ir pelo total. Deixa eu fazer o total para vocês verem que é a mesma coisa. Então, indo pelo total, vou colocar o número 2 sobre o total do seu lado. 2 mais 1, 3. Do outro lado, vou fazer a mesma coisa. Na direção do 2, eu tenho 4. E depois eu vou usar o total. 4 mais x. E é só multiplicar cruzado. Vai ficar 2 vezes 4 mais x igual a 3 vezes 4. Distributiva, 2 vezes 4, 8. 2 vezes x, 2x. E aqui eu tenho 12. Logo, 2x vai ser igual a 12. Vou trocar o 8 de lado, trocando a operação. 2x vai ser igual a 4. X vai ser igual a 4 sobre 2. X vale 2. Então, dá o mesmo resultado. Contanto que a mesma regra que vocês usem de um lado, vocês usem do outro. E o teorema das bissetrizes. Vamos ver se dá tempo. Teorema das bissetrizes. Bissetriz é quando a gente pega um ângulo e divide ao meio, então formando dois ângulos com a mesma medida. As bissetrizes internas e externas de um triângulo dividem o lado oposto em partes proporcionais aos lados adjacentes. Então, ele diz o seguinte: o lado oposto DB sobre BA. E a mesma coisa a gente vai fazer do outro lado, com esse ângulo. O lado oposto DC sobre CA. Vou atribuir valores que eu acho que fica mais fácil para vocês entenderem. Vou chamar esse aqui de 14 e esse aqui de 7. Esse de 10 e esse de x. Para calcular o valor do x, a gente vai colocar o lado oposto, ó, tô trabalhando só com esse ângulo primeiro. O lado oposto, 7, sobre o lado adjacente, ao lado, 14. Vai ser igual ao lado oposto, x, sobre o lado adjacente, 10. Aqui é só multiplicar cruzada. Então, 7 vezes 10, 70. 14 vezes x, 14x. O que multiplica o x volta dividindo.
70 dividido por 14 é o valor do x, logo o valor do x vale 5. Esse é o teorema da bissetriz, da interna. Depois a gente continua falando sobre a externa e exercícios, tá? Bastante exercícios. Gente, até mais tarde, 7 horas, tá? Já vou colocar lá para vocês tentarem fazer. Mas 7 horas vai ser assunto diferente, vai ser EPG. Até.